Na semana passada, o Ministério da Justiça divulgou dados que apontam queda de 21,2% no número de homicídios nos primeiros 4 meses de 2019. Isso comparado ao mesmo período de 2018. De acordo com o governo, houve queda em toda a modalidade de violência. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caiu 23,8%. Casos de estupro caíram 13,6%, só para citar alguns dados dessa pesquisa. Para a gente entender melhor esses números, a gente conversa agora com a juíza federal de Santa Catarina, Cláudia Dadico, doutora em ciências criminais. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Cláudia. A gente até comentava um pouco em relação a esses números. O governo pode adotar como resultados de ações suas ou não? Bem, em primeiro lugar, gostaria também de complementar um pouquinho a minha qualificação. Também sou membro da Associação Juízes pela Democracia, É uma associação que também tem discutido bastante esses temas. Acredito que é precoce, é muito prematuro que o governo coloque para si algum tipo de êxito em políticas de segurança pública só com base nesses índices dos 4 primeiros meses, Como foi bem pontuado aqui pelos convidados antes da minha fala, a questão da segurança pública é muito complexa, é muito sazonal, interfere com muitos elementos que às vezes estão fora do governo. Então, de fato, ele comemorar como um êxito seu é prematuro. Além do mais, a questão da segurança pública, a grande massa de medidas referentes à segurança pública se situa na esfera dos governos dos estados, A atuação do governo federal, aí ela é subsidiária, ela é mais uma atuação de orientação geral, ela não é efetivamente a esfera de competência, a esfera de poder diretamente envolvida com a segurança pública. Tem um dado interessante que eu estava lendo, que é inclusive em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, ele não estava apto a receber recursos federais para a segurança pública, do Fundo de Segurança Pública, porque o Estado precisa criar um conselho para tratar dessas verbas repassadas. Isso não é só no Rio de Janeiro, não. Vários estados não recebem essa verba por conta de não ter criado esse conselho para discutir, um conselho para inclusive dar mais transparência ao uso dessas verbas. Os estados estão atrasados, porque é uma verba que poderia já estar sendo implementada na segurança pública, Com certeza. E, na verdade, o que temos sentido, e aí não só por parte do governo de alguns estados, mas também no governo federal, é uma certa aversão aos conselhos, Uma certa aversão à participação da sociedade civil em diversas áreas, e aí não só na segurança pública, mas também em outras, como educação, saúde, enfim. Uma das primeiras medidas do governo federal foi a desativação de conselhos indiscriminadamente. E isso vai na contramão exatamente do melhor desenho de políticas públicas. Não existe nenhuma política pública que seja bem concebida, desenhada e executada sem a participação efetiva da sociedade civil. Afinal, é a sociedade civil que é a destinatária dessas políticas públicas. Portanto, ter atrasos ou ter algum tipo de aversão à participação popular demonstra, de fato, aí uma ineficiência, e além de uma ineficiência, a gente pode até, em alguns casos, situar aí uma política de um viés um pouco autoritário, no sentido de não conversar com a sociedade civil. Um fato bastante ilustrativo disso que nós estamos falando é, logo no início da gestão do ministro da Justiça, a indicação da Ilona Szabó, para o Conselho ali, de Política Penitenciária, que foi vetada, pelo partido do governo, ao argumento de que ela não teria o perfil ideológico indicado, para compor aquele conselho. Então, ali bem se vê que não é um conselho que realmente tem uma vocação ali de estabelecer uma pluralidade de opiniões, uma diversidade de pontos de vista para realmente engendrar políticas públicas adequadas, Um conselho meramente chancelador de decisões já tomadas previamente.
Hoje mesmo eu vi uma notícia que a ONU cobrou satisfação do governo em relação à dissolução de conselhos e a resposta por parte do governo foi de que eles estão custando caro, então precisa realmente reformular essa questão dos conselhos. Mas o que a gente vê é que não existe vontade política de ouvir a sociedade. Um outro dado que a gente estava falando dos estados, mas o próprio governo federal usou apenas 6,5% dos recursos previstos em segurança pública. É muito baixo, é muito pouco investimento. Muito pouco investimento. E dentro desse quadro da segurança pública, não se pode esquecer que nós temos ali na esfera federal, e isso também repercute, a questão da emenda constitucional, né? A emenda 95, que colocou ali um limite para despesas discricionárias por parte de, né, em todos os níveis, e isso também impacta na segurança pública. Então, no Ministério da Justiça, por exemplo, existem várias rubricas que possuíam uma dotação orçamentária superior nos anos anteriores e que agora não só estão menores, como estão compartilhando com outras rubricas. Então, por exemplo, ali as verbas destinadas ao controle da tortura ou as verbas destinadas à questão da proteção de testemunhas em situação de risco, essas verbas todas estão sendo contingenciadas em nome dessas políticas de austeridade. Políticas públicas eficazes custam dinheiro, né? Políticas públicas eficazes exigem dispêndios. Então, é uma questão realmente de definição de prioridade. O que é prioritário? Vamos ter políticas públicas de qualidade ou vamos gastar esses recursos só fazendo, né, jogos de cena, enfim, como a convidada que falou antes de mim falou aí também, né? Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.